Olha aí pessoal, bem-vindos ao Que Dúvida, seu canal de videoaulas aqui no YouTube. E olha aí, com foco nas escolas públicas. Olha aí pessoal, a dúvida de hoje é conjuntos numéricos, números irracionais, beleza? Quando a gente fala de números racionais, a gente tem que lembrar da definição escrita em língua portuguesa, vamos falar assim, ok? Falada, assim como a gente fez com os números racionais. Foi mais fácil da gente entender. Se os racionais são os números que podem ser escritos como fração, olha os irracionais aqui, ó. São os números que não podem ser escritos como fração. Pronto, acabou. Só isso. Tá joia? Então, o que são números irracionais? São os números que não podem ser escritos como fração. Relembrando aqui rapidinho, que eu não te falei, ó, o símbolo dos irracionais é esse I com haste dupla, tá joia? E quais são esses números que não podem ser escritos como fração? São basicamente em duas categorias. São as dízimas não periódicas, tá? Então se você pegar, por exemplo, 1,5555, nós já aprendemos que esse cara é racional, porque é uma dízima periódica, dá para escrever como fração, ok? Então, esse cara está fora dos irracionais. Mas se eu pegar 1,567428 e assim sucessivamente, você já vê que é uma dízima não periódica, ou seja, essa dízima não tem período, não tem um elemento que se repete. Ok? Se não tem período, não dá para escrever como fração. Não consigo achar a fração geratriz. Tá joia? Então esse cara aí é irracional. Quem mais? Também tem de forma bem prática as raízes não exatas. Ok? Toda raiz não exata vai ser uma dízima não periódica. Se ela é uma dízima não periódica, ela também não vai ser escrita como fração. Irracional. Tá? Então, sei lá, colocar só um exemplo aqui, ó. Raiz de 2, por exemplo, é uma raiz inexata ou não exata, tá? Raiz de 5, e aí vai, pessoal, aí é tranquilo. Ah, precisa ser só raiz quadrada? Não, pode ser, por exemplo, ó, raiz cúbica de 10. Tá aí, ó, raiz inexata, não pode ser escrito como fração e irracional. Exercícios, então, de números irracionais. Vamos lá, ó. Julgue os itens. A soma de dois números irracionais é sempre irracional. Bem, você já sabe onde é que está o ponto-chave dessa questão, ok? A pessoa que já estuda para cursinho, ok? Está se preparando para um concurso, por exemplo, já foi orientada de que quando tem uma questão de verdadeiro ou falso, onde aparece a palavra sempre, nunca, necessariamente, é ali que pode estar o problema. Então o que a gente precisa ver nessa questão? Olha, ela está dizendo que sempre que eu somar dois números irracionais, eu vou ter um número irracional. Se eu conseguir encontrar um exemplo em que isso é falso, ou seja, um contra-exemplo, então eu vou conseguir julgar esse item como falso. Se eu não conseguir encontrar esse exemplo, então ele será verdadeiro. Como que você trabalha com esse tipo de item? Com experiência. Depois de fazer 1, 2, 3, 10 itens como esse, você já vai pegando experiência de que truques pode usar, como você pode proceder. Ok? Então é estudar, pessoal. Vamos lá. Dá uma olhada. Então ele está dizendo que a soma de dois números irracionais é sempre irracional. Olha, vou colocar dois números irracionais aqui. Dá uma olhada. Esse e esse aqui, ó. E vou fazer a soma deles. Olha a mágica que vai acontecer. Esse número irracional somado com esse número irracional, será que vai dar um número irracional? Ora, a gente já sabe que quando eu tenho um número e o seu oposto, ou também chamado simétrico, eu posso cortar, posso cancelar. Então, quanto que é π menos π? Zero. Então, ó,
corta esse cara com esse cara, quanto que deu a nossa soma? Ah, a nossa soma deu 1. Tá aí. E a gente sabe que 1 não é irracional. Então esse item aqui é falso. Pessoal, é hora do print. Então vou sair aqui, dar um print, grava essa tela para depois você poder rever essa questão. Próximo item. Vamos lá. Item B. Olha só, de novo uma questão parecida. Só que agora é com produto. O produto de dois números irracionais sempre é irracional. Opa, de novo. Então onde é que está o nosso problema? Saber se isso sempre acontece. Para resolver essa questão, a gente vai tentar achar um contra-exemplo para mostrar que isso não acontece. E aí então será falso, e se a gente não conseguir achar nenhum contra-exemplo, será verdadeiro. Vamos dar uma olhada? Então, o produto de dois números irracionais. Mas quem são os irracionais? Lembra que eu expliquei para você que os irracionais são as raízes inexatas ou então as dízimas não periódicas. Então, não vamos trabalhar com as dízimas não periódicas, vamos trabalhar com as raízes inexatas, que são mais fáceis da gente expressar. Tá? Então vamos pegar uma raiz muito simples, uma que aparece toda hora, que é a raiz de 2. A raiz de 2. Olha só, o problema está dizendo que o produto de dois números irracionais diferentes? Não. Ou seja, pode ser igual? Pode. Então se eu fizer raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, quanto dá isso? A gente vai chegar ao resultado que é raiz quadrada de 4, que é 2. Ora, pessoal, esse é irracional, esse é irracional, contudo, o produto entre eles dá um número natural. Ok? Então, esse item aqui também é falso. Olha aí, hora do print. Beleza, vamos lá. Olha aí mais um exercício agora. Esse aqui é uma questão simples, ok? Mas ela serve para inclusive relembrar um pouco de inverso de um número, racionalização. Tá? Nós estamos trabalhando aqui no contexto do conjunto dos irracionais, mas esse exercício também vai servir para isso. Vamos lá, ó. Calcule o inverso de raiz de 3 sobre 4. Ora, pessoal, a gente já viu nos vídeos anteriores que o inverso é inverter o número literalmente, ok? Então, o inverso de raiz de 3 sobre 4 é 4 sobre raiz de 3. Beleza? Acabou. Ou seja, calcular o inverso, ok, seria basicamente fazer isso. Só que nós temos um detalhe a ser resolvido, ok? A gente deixou aqui uma raiz no denominador, ok? E sempre que a gente tem uma raiz no denominador, a gente procura tirar ela daqui. E a gente faz isso por meio do processo de racionalização. Tá? Então, como é que você resolve essa questão? Bem, se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, não altera nada. Olha só, raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, o valor da fração está preservado. Contudo, eu escolhi convenientemente o número que eu ia multiplicar. Por quê? Porque na hora que eu multiplicar essas duas raízes, eu vou chegar em um número que vai ter uma raiz exata. E aí eu vou conseguir sumir com ela. Tá? Então, 4 vezes raiz de 3 dá 4 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Ora, mas raiz de 9 é 3, pessoal. Então, na verdade, o número que eu estou procurando é 4 raiz de 3 sobre 3. Esse aí é o inverso de raiz de 3 sobre 4. Hora do print. Valeu, pessoal. É isso aí.